Vamos continuar nossa aula sobre a sistemática de apuração e pagamento do IBS e da CBS, agora avançando para entender melhor o regime regular desses tributos. Até aqui, nós estudamos o conceito do split payment e sua aplicação prática no contexto da arrecadação automática e da centralização de valores. Agora, passamos a compreender como o contribuinte deve operar dentro da estrutura regular de apuração, iniciando pelo que está disposto a partir do artigo 41. Essa norma nos diz que o chamado regime regular engloba todas as regras previstas na lei complementar, inclusive aquelas que tratam de regimes diferenciados e específicos. Em termos simples, o regime regular é o padrão, o default, aplicável a todos os contribuintes que não estejam enquadrados no Simples Nacional ou como microempreendedor individual, MEI. Para deixar isso claro, o parágrafo 1º do artigo 41 afirma que todos que não optarem pelo Simples ou MEI estão automaticamente sob o regime regular. Já o parágrafo 2º garante que os optantes por esses regimes simplificados continuam seguindo suas próprias regras. Mas há uma exceção importante. O parágrafo 3º permite que empresas do Simples possam optar por recolher o IBS e a CBS fora do Simples, ou seja, pelo regime regular. Isso pode ser interessante, por exemplo, se a empresa estiver no momento de expansão e quiser aproveitar créditos tributários de forma mais ampla. No entanto, o parágrafo 5º traz uma vedação importante. Se o contribuinte do Simples tiver recebido ressarcimento de créditos no ano corrente ou anterior, ele não poderá retornar ao Simples para recolher o IBS e a CBS. Isso impede que o contribuinte alterne entre os regimes conforme lhe for mais vantajoso, garantindo estabilidade e segurança jurídica ao sistema. Seguindo, o artigo 42 nos apresenta uma lógica fundamental da apuração dos tributos: a centralização. Isso significa que todas as operações dos diversos estabelecimentos de um mesmo contribuinte serão apuradas em conjunto. Imagine uma empresa com filiais em diferentes estados. Todas essas unidades terão suas operações somadas numa única apuração mensal. Além disso, tanto o pagamento quanto o pedido de ressarcimento também serão feitos de forma centralizada, ou seja, tudo passa por um único estabelecimento da empresa, mesmo que a atividade esteja pulverizada em várias localidades. O artigo 43 reforça que essa apuração será feita mensalmente. Isso nos dá um ritmo claro. Todo mês, o contribuinte precisa apurar, recolher e, eventualmente, solicitar o ressarcimento ou compensar valores. Já o artigo 44 transfere ao regulamento a tarefa de definir os prazos finais para concluir essa apuração e pagar os tributos. Essa regra é comum na legislação tributária. A lei define as bases e o regulamento traz os detalhes operacionais. Agora, o artigo 45 é um ponto-chave para entender o cálculo efetivo do imposto. Ele nos mostra que, para cada mês, o contribuinte deve calcular separadamente o IBS e a CBS, fazendo a diferença entre os débitos gerados pelas operações realizadas, vendas, prestações de serviços, etc., e os créditos obtidos no mesmo período, como aquisições com direito a crédito, créditos presumidos e eventuais saldos acumulados. Se o resultado for positivo, temos um saldo a recolher, o tributo a pagar. Se for negativo, temos um saldo a recuperar, que poderá ser compensado com tributos futuros ou até mesmo ressarcido. O parágrafo 1º prevê ajustes nesse saldo para cima ou para baixo com base em eventos como devoluções, estornos ou correções. Por exemplo, se uma empresa perceber que apropriou um crédito indevido no mês anterior, ela deve estornar esse valor com os devidos acréscimos legais, conforme os parágrafos 2º a 4º do artigo 29 da mesma lei. Vale destacar que o parágrafo 4º estabelece que essa apuração tem valor de confissão de dívida, ou seja, ao entregar sua apuração, o contribuinte está formalmente reconhecendo o valor devido, o que já constitui o crédito tributário.
Esse detalhe é crucial, pois confere força jurídica à apuração declarada. O artigo 46 inova ao permitir que a administração tributária, por meio do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, apresente ao contribuinte uma apuração prévia, chamada de apuração assistida. Isso será possível com base em documentos fiscais eletrônicos e outras informações declaradas. Se essa apuração for apresentada ao contribuinte e ele concordar com os dados ou fizer apenas ajustes, ela também valerá como confissão de dívida e constituirá crédito tributário. Isso dá mais agilidade ao processo, ao mesmo tempo que reforça o controle fiscal. Se o contribuinte não se manifestar no prazo, presume-se que ele concorda com os valores, o que, mais uma vez, gera automaticamente o crédito tributário. A lei é clara em afirmar que essa apuração assistida deve ser sincronizada para IBS e ICBS. Tudo isso mostra que o sistema está migrando para um modelo mais automatizado, no qual a fiscalização atua preventivamente, com base em dados já disponíveis. Em resumo, estamos diante de um regime que valoriza a transparência, a padronização e o uso intensivo da tecnologia para garantir conformidade fiscal e eficiência administrativa. É essencial que os contribuintes compreendam bem essas regras, pois erros na apuração podem gerar não só débitos indevidos, mas também comprometer a possibilidade de permanecer em regimes mais vantajosos.